A Liga Acadêmica de Pesquisa e Planejamento em Relações Públicas da UFMA, LAP-RP, desenvolve projetos de extensão na área da comunicação e saúde desde 2018. E para comemorar esses 5 anos de fundação, trouxemos uma série de vídeos intitulada Saúde Talks, com o objetivo de fortalecer a discussão acadêmica sobre a área, em especial na UFMA e demais universidades, para ligantes, pesquisadores, professores, acadêmicos e profissionais das áreas em São Luís e região, assim como em todo o Brasil. Convidamos professores e pesquisadores renomados da área para entendermos mais sobre os aspectos que englobam essa temática, os desafios, as dinâmicas e as bases teóricas que estamos estudando ao longo desses anos. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Talks, realizado pela Liga Acadêmica de Pesquisa e Planejamento em Relações Públicas da Universidade Federal do Maranhão. Eu sou Juliana Mota. Eu sou Adson Mendes. Nós somos estudantes do curso de Comunicação Social da UFM. No episódio de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com a professora e pesquisadora Kátia Lenner. Ela é graduada em Sociologia pela PUC-Rio, mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e doutora em Sociologia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Comunicação e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológico em Saúde, LACES INSICT Fiocruz, onde coordena o Observatório de Saúde na Mídia. É também docente do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz, assim como o vice-líder do Grupo de Pesquisa do CNPq Comunicação e Saúde e editora associada da revista Interface. Hoje vamos conversar sobre os estudos na cobertura jornalística feita pela mídia sobre saúde. Kátia, seja bem-vinda ao Saúde Talks. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com vocês, parabenizar pelo projeto. Professora, a imprensa e a área de saúde acabam tendo uma relação tensa porque ambas estão ligadas a diversas formas de poder. Atualmente, como que a gente pode compreender as operações discursivas da imprensa sobre a área de saúde? Parabenizar pelo projeto. Eu acho que você está trazendo uma questão que é extremamente importante, né, que é pensar essa relação da imprensa com o campo da saúde. Eu diria que ele é um campo de disputas e ele é um campo de convergências, né? Essa relação entre imprensa e saúde é uma relação bastante longa, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, né, no mundo também, mas pensando mais no Brasil, sempre a saúde ela sempre foi noticiada, no certo sentido, ela sempre foi um objeto de interesse da imprensa, e esse interesse ele foi crescendo, né, na medida que a própria saúde ela começa a se consolidar como um assunto, um tema de interesse na sociedade. Quer dizer, nem sempre a sociedade se interessou e se preocupou tanto de falar sobre saúde como aconteceu a partir de um dado momento, né? Então, se você pega o início do século XX, por exemplo, você tinha malária, né? Falava muito sobre malária, enfim, falava sobre epidemias, isso estava muito presente na mídia. Você tinha, né, casos de cientistas que iam tentar, né, como Carlos Chagas, falar sobre suas descobertas, enfim. Então, a imprensa ela sempre foi um campo, né, que vocalizou o tema da saúde e também deu voz a atores do campo da saúde. Pegando um pouco mais para agora, né, um período mais recente, se a gente pensar que a saúde ela explode como tema na mídia, a gente, né, na imprensa, a gente pode fazer um marco, né, muito grosseiramente falando, a partir do final do século XX, início do século XXI. Nesse momento, eu poderia dizer que grande parte dessa relação ela foi marcada por uma relação muito mais de convergência, de aliança, né, do que propriamente de disputa. Em que sentido eu estou falando? Quer dizer, como a saúde passou a ser muito pautada, né, pela mídia, você tem a convocação de especialistas, você tem a ampliação dos temas que são abordados pela imprensa. Então, você tem desde o campo da saúde pública, que é um campo de tensão, esse sim, um campo de tensão, você tem a parte mais, né, da ciência, você tem uma parte de comportamento que passa a ser muito mais presente, né, no final, né, dos anos do século XX, início do século XXI. Então, assim, você tem uma relação de chamar os especialistas e de aumentar essa cobertura.
Agora, é preciso fazer uma diferenciação dessa relação de disputa e de aliança, porque ela vai variar, tanto do ponto de vista dos temas que são abordados, como do ponto de vista dos momentos e dos episódios, digamos assim, que acontecem. Então, pensando do ponto de vista dos temas, como eu comecei a falar, se você pega o tema da ciência, a mídia ela é uma entusiasta da divulgação científica nesse sentido, de falar sobre descobertas científicas, você tem, né, bastante material sobre isso. Se você pega o campo da saúde pública, por exemplo, você tem uma grande tensão, porque muitas vezes, né, e aí tem a ver com a própria ideia do jornalismo sobre a sua própria missão e a sua própria identidade, né, que se construiu especialmente a partir do processo de redemocratização política no Brasil, o jornalismo cada vez mais se imbuiu desse lugar, né, de denúncia, de um jornalismo de serviços, de um jornalismo cidadão, e aí você tem a coisa da cobertura do SUS, da denúncia das filas. Então, aí você já vê, nesse momento, uma relação mais tensa, né, no caso da saúde pública, né, com essa cobertura noticiosa. E aí tem também o pressuposto de uma certa ideia da saúde pública como espaço da precariedade, enfim, daquilo que não funciona, né? Agora, então, assim, isso, a gente já vê uma diferença entre, né, que saúde aparece e como que essa relação se desenha. Agora, por exemplo, do ponto de vista, né, dos serviços, da vacinação, você pode pensar que a mídia sempre foi uma grande aliada, né, divulgando, né, o calendário de vacinação, etc. Mas mesmo aí você também tem nuances. Eu pego o caso, por exemplo, a gente pode pegar dois casos, né, agora com a Covid-19, em que a imprensa teve um papel extremamente importante, né, no estímulo à vacinação diante de uma conjuntura política bastante adversa, em que a vacinação, né, por conta das políticas públicas, foram muito tímidas, para não dizer inexistentes, em termos de campanhas de vacinação, de uma postura mais clara sobre a importância da vacinação, e a imprensa teve um papel muito importante. Mas se você pega, por exemplo, a vacinação da febre amarela, a gente tem um famoso, né, um caso clássico, em que a imprensa, ela, ao invés de ela até estimulou a vacinação, mas contra, né, a orientação das autoridades sanitárias, que diziam que não eram para se vacinar dessa forma como foi veiculada pela mídia. Então, assim, essa é uma relação que ela é complexa, e ela muda também, ela não é estática. A gente sabe que esses discursos alarmistas sobre a área de saúde, eles não são produzidos hoje só pela imprensa, mas também por setores do governo, especialistas e até instituições que têm aptidão para falar sobre esses assuntos. Atualmente, como que a gente pode ver que as estratégias narrativas jornalísticas utilizadas influenciam sobre o imaginário da população sobre doenças tratadas como um tabu, como a AIDS e o câncer? Olha, você tocou num tema que eu acho que é um grande desafio para o jornalismo, que é como você comunica, né, a famosa comunicação de risco, como você comunica para a população informações, enfim, situações que você tem que trafegar num limite muito tênue entre, de um lado, ser claro, ser propositivo, informar as pessoas a medida exata do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, não causar pânico. Eu acho que esse é um desafio, né, que é difícil de responder. Eu acho que você tem exemplos de várias coisas. Você tem exemplo quando a gente teve Zika, H1N1, com a Covid-19 também, né, em que medida, no início se colocava isso, em que medida os jornais estão sendo sensacionalistas, eles estão, é isso mesmo, para ter tanto medo, né, depois as coisas foram se configurando e a gente foi realmente vendo o tamanho, né, a pandemia foi uma situação muito singular. Isso eu acho que é um desafio. Tem um outro campo de desafios que eu acho que está um pouco nessa mesma linha, que é um outro tema clássico do jornalismo, é a saúde, que é a questão do suicídio, né? Que tem todo um protocolo, né? Que até a gente tem sido problematizado, mas assim, como você faz? Você comunica? Você não comunica? A ideia do contágio, né? Na medida em que você fala, o quanto que isso pode impactar as pessoas que estão lendo, assistindo, enfim. Então, assim, só para marcar que eu acho que esse é um tema extremamente importante. Agora, dito isso, eu acho que você está me perguntando sobre
Repete, quais são os limites entre a mídia e os discursos alarmistas? Seria isso? Pergunta em relação a como que essas estratégias das narrativas jornalísticas, né, de medo e de pavor, influenciam no imaginário dessa população sobre doenças que são tratadas, na maior parte das vezes, como um tabu. E aí a gente cita a questão da AIDS. Sim. Não, eu acho que o jornalismo, ele sempre foi, e a despeito das transformações que o jornalismo tem passado nos últimos tempos, ele ainda continua tendo uma força simbólica na proposição de sentidos. Por que eu estou chamando de proposição de sentidos? Porque o jornalismo, como a televisão, enfim, como outros espaços que a gente pode também falar de produção de sentidos, ele produz enunciados. A forma como esses enunciados eles serão compreendidos, interpretados, ressignificados, isso é uma outra discussão. Mas certamente ele propõe sentidos. Se você pega casos, eu acho que o caso da AIDS é um caso emblemático, como que você vai ter, em vários momentos, uma cobertura que ela pode não ser alarmista, mas ela pode ser produtora de estigmas, de estigmatizações, ela pode ser produtora de determinadas representações, de grupos sociais, ou da própria doença, da experiência da doença, que são bastante questionáveis. Se você pegar a cobertura da AIDS dos anos, final dos anos 80, até o início dos anos 90, você tem uma cobertura muito marcada por uma certa moralidade em relação à comunidade LGBTQIA+, você tem uma ideia de um termo que, inclusive, foi muito questionado e depois transformado, hoje em dia não se fala, mas na época se falava, dos aidéticos, que depois passou a ter a ideia do soro positivo. Por que eu estou trazendo à tona essa palavra que é tão questionada? Porque a gente tem que pensar que as palavras, a linguagem, ela é um campo de disputa. Ela é um campo de disputa e ela é um campo de produção de sentidos. Então, o uso de uma palavra em detrimento da outra, a forma como você produz uma narrativa sobre uma determinada experiência de doença, ela certamente vai estar impactando aquelas pessoas que estão lendo, ou estão assistindo, se for um telejornal, etc. e tal. É importante também a gente deixar claro que isso não é uma coisa estanque. Se você pega o próprio caso da AIDS, eu acho que o da HIV/AIDS ele é um excelente exemplo de como você tem um dinamismo entre, de um lado, uma produção noticiosa do jornalismo, mas essa produção ela não se dá no vácuo, ela se dá no meio de tensões da própria sociedade, em que você tem outros atores sociais que estão não só em disputa, mas eles estão em luta. Eu acho que é mais do que em disputa, eles estão em luta. Então, na AIDS, por exemplo, os movimentos sociais foram extremamente importantes na reconfiguração dessa cobertura. Da mesma forma, muitas vezes as autoridades sanitárias, os atores do campo da saúde também são importantes, para além dos movimentos sociais. Então, assim, tem uma composição aí que é importante, que vai sendo construída e que é dinâmica e é conflitual na construção de determinadas imagens e representações sobre a doença. E, nesse sentido, não tenha dúvida, a imprensa, o jornalismo, enfim, tem um papel fundamental e um papel social, a construção de representações que sejam menos estigmatizantes, que sejam mais acolhedoras em relação à experiência da doença. A saúde é um direito garantido pela Constituição brasileira e a forma mais expressiva disso é o próprio Sistema Único de Saúde. De que forma a cobertura jornalística da saúde contribui para a compreensão dos cidadãos sobre essas questões que são tratadas na mídia como situações epidemiológicas? Olha, eu acho que essa relação entre jornalismo, imprensa e a saúde pública, ela é uma relação bastante tensa. Ela sempre foi. Você tem vários trabalhos que vão falar justamente sobre como você tem uma cobertura que sempre foi extremamente desqualificadora do Sistema Único de Saúde, retratando sempre, ou majoritariamente, pela ótica da falta, da precariedade, da ineficiência. É interessante porque a gente falar do Sistema Único de Saúde tem também uma sutileza na cobertura. Porque, primeiro, eu acho que
uma coisa que seria muito importante da gente refletir é sobre a própria formação dos jornalistas no entendimento do que é, de fato, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema complexo, que é formado por uma série de setores, de segmentos, de atores, de atuações, de instituições, e que muitas vezes os próprios jornalistas não se dão conta de coisas que eles estão falando é SUS, mas não está sendo retratado como tal. Então, eu acho que tem uma dimensão aí do SUS na mídia que tem que ser pensada como o SUS nomeado e o SUS não nomeado. Por exemplo, a Fiocruz é SUS. Né? Então, quantas vezes, quando se fala de coisas que a Fiocruz faz ou outras instituições, né, que vão estar na produção em relação à saúde, elas não são nomeadas como SUS. E aí, a grande questão é, por que elas não são nomeadas como SUS? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Né? Tem a ver com o desconhecimento, né, de ser SUS, e aí requer a gente refletir sobre a própria formação dos jornalistas, tem a ver com o ocultamento da sigla SUS. Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar. Né? Que como que o SUS aparece, aonde e como o SUS aparece na mídia. Eu acho que tem uma outra questão também que é importante a gente pensar, que durante muito tempo a mídia, prioritariamente, né, o jornalismo, se você analisa, né, a cobertura, e isso é uma coisa assim, transversal diacronicamente, tem uma perspectiva muito privatista, né, da saúde, a ideia de que a saúde, a boa saúde é aquela que é feita pelos planos de saúde. Isso é muito recorrente. Né? E eu acho que a gente deveria pensar sobre isso, e especialmente eu acho que a Covid-19 foi uma oportunidade muito interessante para a gente refletir sobre a importância e o lugar do SUS no contexto brasileiro. Né? Quer dizer, de um país continental, um país com enormes desigualdades sociais, que tem um sistema de saúde que certamente não é perfeito, certamente precisa ser aprimorado, mas que sem ele nós estaríamos numa situação muito, muito, muito caótica diante de um evento sanitário sem precedentes, como foi a Covid-19. Nesse sentido, foi extremamente interessante a gente ver de forma inédita um ministro da Saúde fazer uma coletiva de imprensa, como foi, né, o então ministro Mandetta, vestindo a camisa, né, aquele colete com a identificação do SUS, aí de novo eu estou falando do SUS nomeado, né, ou seja, do SUS como uma política de direitos, né, que é importante a gente valorizar no nosso país. E ver também, né, os jornalistas, ver em pleno Jornal Nacional, se reconhecer e valorizar a importância do SUS no enfrentamento da Covid-19. Então, eu acho que esse é um outro tema que é muito importante da gente pensar como que a gente está se relacionando do ponto de vista da imprensa com a saúde pública. De novo, isso não significa, de forma alguma, uma cobertura crítica. E é importante que isso fique claro. Ninguém está defendendo cobertura crítica. Eu acho que o jornalismo ele tem uma função fundamental para a democracia, para qualquer país que se pretenda como ter uma democracia forte e vigorosa, é preciso ter um jornalismo forte e vigoroso. Mas isso não significa que ele, né, não possa reconhecer e não deva reconhecer um sistema como o nosso, que é um sistema, inclusive, inédito. Se você pega a campanha de imunização, a nossa política de imunização é uma coisa fantástica. A maior parte das informações divulgadas pela mídia sobre saúde são muitas vezes apuradas com fontes oficiais que também são responsáveis por essa propagação, às vezes, de pânico e até de terror sobre situações epidemiológicas. Quais são os maiores desafios encontrados em fazer uma cobertura jornalística sobre saúde que seja benéfica e esclarecedora para o cidadão? Olha, eu acho curioso, você enfatizou bastante essa relação, né, do jornalismo com a produção do medo e do pânico. Eu estou achando curioso isso, e eu acho que você está trazendo um ponto que é muito importante, sim, né? Como a gente falou, a cobertura, o espaço que os meios de comunicação, né, que os meios massivos têm nas sociedades, né, como produtores de sentidos, ele é muito grande, né? Ele é um espaço, né, de muita importância. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vive hoje é justamente uma certa reconfiguração do jornalismo, no sentido das suas dinâmicas produtivas, no sentido do seu lugar de autoridade, em que ele foi extremamente tensionado pela capacidade que diferentes atores, né, tanto no jornalismo como fora do jornalismo, e inclusive hoje a própria ideia de jornalismo, a própria conceituação de jornalismo está cada vez mais porosa, né, em que ele tem sido tensionado
por outros atores que estão no mundo com a capacidade tecnológica, e não só tecnológica, de acesso ao dispositivo, né, mas também pela incorporação da lógica, né, da comunicação, de poder produzir enunciados sobre o mundo. Então, estou me referindo, obviamente, às plataformas digitais. Né? Eu não gosto de fazer essa distinção entre o jornalismo e plataforma, porque o jornalismo também, né, nada hoje, né, pouco escapa das plataformas. E falar de jornalismo também é falar das plataformas. Mas estamos falando, né, das mídias digitais, onde se produz uma série de enunciados. Eu me pergunto aonde está hoje a grande produção, né, de medo e de pânico sobre os eventos. Se está no jornalismo ou se está fora do jornalismo. Né? Eu acho que hoje o jornalismo, pelo menos pegando a experiência da pandemia, a despeito de uma certa problematização, né? Se questionou no momento inicial que a pandemia surgiu, se estava havendo um certo sensacionalismo, se era isso mesmo, se é um exagero, como é que isso vai ter, qual é o efeito disso nas populações, mas na medida em que a pandemia foi avançando e a gente foi entendendo um pouco mais o que era, o grande espaço de produção de medo não foi no jornalismo. Eu acho que o jornalismo, justamente, nesse ponto, ele teve um papel importante de tentar se contrapor a uma série de narrativas que circularam, né, nas redes sociais, né, nas mídias sociais, né, falando sobre, seja negando a pandemia, seja exacerbando os medos em relação à pandemia. Então, eu acho que a gente hoje, a gente não pode, eu não localizaria no jornalismo o lugar de produção de medo, de pânico em relação à saúde. Eu diria o seguinte, que medo e da morte e essa noção, ideia de urgência, eles são constitutivos da experiência epidêmica, já diz o nosso grande historiador da medicina, Charles Rosenberg, mas eles são também constitutivos da própria experiência da doença, em maior e menor grau. Eu acho que a questão que a gente tem que pensar é quando, o que e como a gente noticia isso, né? Por onde esses enunciados circulam e qual é a forma que a gente tem para, né, lidar, né, para comunicar isso da melhor forma possível. E aí eu não localizaria isso necessariamente no jornalismo. E eu acho que a gente hoje tem um ecossistema midiático muito complexo, em que essa produção do medo ela é feita de forma variada e às vezes ela se dá no jornalismo, às vezes ela não se dá no jornalismo. Esse foi o segundo episódio do Saúde Talks com a pesquisadora Kátia Lerner. No próximo episódio, você vai acompanhar uma entrevista completa sobre a prática discursiva e produção de sentido à relação da comunicação e saúde com a pesquisadora Inesita Araújo. Até logo! Até logo!